Boas malta, sejam mais uma vez bem-vindos a um ensaio da First Gear Portugal. O meu nome é João Marques e hoje tenho aqui um ensaio um pouco diferente, que é, portanto, o teste de autonomia aqui ao Mustang Mach-E. Este aqui tem o pack de baterias de 97,8 kW, portanto ainda não é o pack de baterias alargado, porque esse ainda não está disponível. Já está disponível para encomenda, mas ainda não está disponível, ou seja, ainda não saíram carros, segundo a informação que me foi dada pela fora, ainda não saíram carros, pelo menos cá para Portugal, da fábrica, portanto ainda não temos esse de long range para testar. Este aqui está com 100% e 100% indica-me 462 km de autonomia. É razoável, é bom, não é mal todo, digamos que é o mediano, porque há aí carros já com 600, 700 km, é o mediano, pronto, mas lá está, mais uma vez, este não é o long range, é o pack de baterias normais. Eu estou aqui em Lisboa, no Parque das Nações, vou sair daqui, vou direto a Viseu. Daqui a Viseu são sensivelmente 240 km, portanto este carro tinha bateria para chegar lá. O problema é o seguinte, é que já sabemos que na autoestrada a bateria do carro diminui abruptamente, porque pronto, não temos as travagens nem nada disso para regenerar a bateria, que é assim que os carros elétricos são eficientes, mas segundo a experiência que eu já tive com o Hyundai Kauai, quando fui daqui para o Porto, o computador de bordo já conta mais ou menos com essas coisas e então mais ou menos a distância que nós temos lá é mais ou menos a distância que, portanto, que o carro efetivamente dá, mesmo indo a 120 na autoestrada. Eu recordo-me que no Kauai tinha 412 ou 15, era assim qualquer coisa, quilómetros de autonomia. Para o Porto eram 320 por aí. E cheguei lá com 12% de bateria, ainda tinha cerca de 20 km, acho eu. Portanto, temos sempre aquela margenzinha, não é? Portanto, aqui para Viseu é 200 e tal, ele dá perfeitamente. Mas, o que é que eu vou fazer? Que me foi recomendado aqui pela aplicação de carregamento aqui das baterias. O que é que eu vou fazer? Eu vou parar em Leiria, vou jantar em Leiria, e enquanto janto vou dar um pouco de carga ao carro. Porquê? Porque, tal como a aplicação sugere, também eu já tinha pensado, porque para Viseu, quando nós saímos da autoestrada, o que é que nós apanhamos? É subida, é sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir até Viseu. E nós sabemos que sempre a subir, as pilhas do carro vão todas à vida, eu acho que até ainda mais do que propriamente estar a rolar a 120 na autoestrada. Daí eu, por segurança, vou parar em Leiria para carregar o carro enquanto janto, mas eu, quando parar, vou-vos também indicar a autonomia, ver como é que ele se comporta aqui na autoestrada, vou-vos indicar a autonomia a chegada a Leiria e depois logo aí poderemos, se calhar, lá está, fazer as contas e perceber se então seria possível ir só com uma carga até Viseu. Portanto, a autonomia que chega a Leiria, X. Pego no carro em Leiria, vou para Viseu, cheguei em Viseu, tinha X. Fazer as contas, será que dava desde Lisboa até Viseu ou não? É isso que nós vamos saber. Então pessoal, estou aqui a chegar a Leiria, já passei a portagem, eu neste momento tenho 64% de bateria e 278 km de autonomia. Para Leiria é sensivelmente de Lisboa até aqui 140 km, o que significa que eu fiz mais ou menos isso que o carro indicava, portanto pouco mais, foi cerca de, portanto eu tinha 462 de autonomia, portanto perdi cerca de 190 km, portanto um pouco mais do que os 140, mas vinha com o ar-condicionado ligado, apanhei subidas, é normal. E aqui, só para vos mostrar que se eu clicar aqui no botão do limite, ele assume ali o limite
dos sinais de trânsito. Portanto, foi o que eu fiz. Eu pus isto na autoestrada, neste caso agora em 90, mas eu pus isto na autoestrada e ele manteve-me sempre nos 120, portanto foi a velocidade que eu vi, é sempre nos 120. O que é que acontece? Outra coisa é que portanto, o carro tem 64% de bateria, mas portanto Leiria é metade digamos da viagem até Viseu e portanto supostamente devia estar com 50%, né? Mas não, estou com 64%, portanto é bom, tenho aqui uma margem digamos de 14%, mas eu acho que é melhor portanto carregar para não ter surpresas, porque depois para Viseu vai ser sempre a subir e estes 14% podem se revelar curtos. Eu vou carregar o carro, vou-vos dizer depois quanto tempo é que demorou e qual foi o preço do carregamento e, claro, o tipo de carregamento que foi, se foi o rápido, o normal, o lento, whatever. Bom pessoal, então acabei de jantar e vim aqui, não tenho 100%, tenho 99%, portanto tenho 453 km de autonomia, já vai chegar e sobrar para chegar a Viseu. Quanto é que me custou aqui este carregamento? Foi num posto rápido, portanto isto supostamente acho que em 40 minutos estava pronto. E teve 99, 100, whatever, é a mesma coisa, não é? Quanto é que me custou? Portanto, custou-me 18,20€ o carregamento no carregador rápido. Pessoal, então já estou aqui a chegar a Viseu, a terra das rotundas, como vocês podem ver já me está aqui a aparecer uma rotunda, já apanhei umas tantas outras e portanto, como vocês podem ver, tenho 62% de bateria, que corresponde a 266 km de autonomia. Está ali. Isto, pronto, dava para ter feito com uma carga só, porque eu quando parei em Leiria, vocês lembram-se, estava com 64% de bateria e 272 de autonomia, portanto quase o que eu tenho agora, só que eu estava com medo porque para Viseu era sempre a subir. Mais uma rotunda, como vocês viram, mas está certo que era sempre a subir, mas não nos esqueçamos de uma coisa, que o que sobe também desce. Portanto, eu também tive muitas descidas e descidas grandes no sentido de serem longas e também no sentido de terem muita inclinação. Agora a última que eu apanhei tinha 7,5% de inclinação. Portanto, são descidas grandes, boas, que dá para regenerar muita bateria e com isso consegui ter esta disponibilidade de carga ainda, até porque o Mustang é um carro bastante eficiente no que toca à poupança de bateria. Para já, pronto, é muito aerodinâmico, né? Nós vemos esta forma do Mustang é aerodinâmico, e depois é um carro que, quando vamos nas descidas, alguns elétricos eles travam muito, o que nos faz perder velocidade, e o Mustang não, o Mustang deixa-se ir quase como um cavela, não sei, e não trava muito. No entanto, está a regenerar a bateria e nós aí não precisamos de estar a acelerar, como acontece em alguns carros elétricos. E tal, tenho que acelerar mais um bocadinho para dar balanço, depois tiro outra vez, depois acelerar mais um bocadinho, depois tiro outra vez. Não, com o Mustang é só deixar ir, que ele faz o seu trabalho e vai ali a regenerar a bateria e a poupar. Portanto, um sistema que é bastante eficiente e o que ajuda aqui a maximizar a carga. Então, malta, só para vos dar aqui a conclusão da viagem aqui com o Mustang Mach-E, fiz aí, portanto, os intervalos de quando carreguei, etc. Vocês viram, e
Depois de quando eu cheguei a Viseu, tinha aquela percentagem que eu vos mostrei. E ainda fui de Viseu, não carreguei, fui de Viseu até Santa Marta de Naguião, são cerca de 70 km por aí, 70, 75 km, com a mesma carga, e cheguei lá, tinha, só que não veio a câmara, esqueci-me, portanto não veio a câmara, não gravei, mas portanto cheguei lá. E agora estou-me a lembrar que foi uma pena de não ter levado e de não ter gravado, porque apanhei lá no meio do Douro Vinheteiro, apanhei estradas com curvas brutais, e eu digo-vos uma coisa, eu diverti-me bastante aqui com o Maquet. Ele é um carro que tem uma dinâmica brutal. Eu já tinha percebido isso da outra vez quando fiz um ensaio normal, a review. Percebi que ele é um carro muito dinâmico, apesar de ser um SUV, ser um elétrico pesado. É um carro que tem uma performance bastante boa e um comportamento dinâmico muito bom. E agora, nestas estradas com curvas, eu estava-me a divertir ali a fazer um bocado de serra, e até pus isto a chiar pneu e tudo, e um comportamento, fiquei muito contente, diverti-me bastante com o carro, sinceramente, e como nunca me tinha divertido com um elétrico. Aliás, também fiz num evento da Porsche, fiz um bocado de percurso de serra com um Taycan, e não me diverti tanto como me diverti aqui com o Maquet. Não sei, parece que tem uma leveza diferente, e de facto é um carro mesmo muito divertido de conduzir. E pronto, é que não tinha tido essa noção de outra vez, porque não tinha apanhado umas estradas destas. Continuando, portanto, fui para lá, cheguei lá, tinha 49% de bateria, e agora não me recordo para quantos quilómetros é que dava, mas julgo para 100 e poucos. Era 100 e qualquer coisa, não era menos de 100, era 160 por aí, mais ou menos. Devia ter registado. E então depois cheguei lá, pumba, pus a carregar, foi num posto, não foi dos rápidos, foi num posto daqueles normais, demorou 2 horas e meia a carregar até aos 100%, e custou-me cerca de 22 euros. Custou-me 22 euros, portanto, ok, conseguimos fazer uma viagem de 300 km por aí, não mais, praticamente 500 km, conseguimos fazer uma viagem de praticamente 500 km, e fica-nos por volta de 40 euros os carregamentos, mesmo com a carregar no rápido, porque eu ainda iria carreguei no rápido, que esses são sempre mais caros. Depois eu vim para Lisboa, e como já era a descer, e pronto, e tive a experiência do que é que o carro gastava e não gastava, e como era a descer, deu-me mais confiança aí, não é? Portanto, saí de lá, não saí de Viseu, saí de Santa Marta, e vim direto para Lisboa, e cheguei a Lisboa com 60 km de autonomia. Portanto, ainda tinha aqui uma margenzita, não foi à queima-queima, digamos assim, mas lá está, apanhei muito mais descidos, né? Para lá é subir, para cá obviamente é a descer. Apanhei muito mais descidas, etc. Mas assim que entrei na autoestrada foi a mesma coisa, 120, pau, não foi a andar devagar, é a andar, digamos, normal, e consegui chegar a Lisboa. Depois pus a carregar no rápido, em Lisboa, pus a carregar no rápido, foi cerca de 45 minutos qual é aquela porcentagem que ele tinha? Agora lembro-me dos quilómetros, não me lembro da porcentagem. 15, 20%, não me lembro. Agora. Mas pronto, tinha 60 km de autonomia, estava quase no fundo, não é? E ele carregou até aos 100% em 45, 50 minutos, e foi 28 euros por aí.
Um, 28€. Sim, 28€. Um, Portanto, se nós carregarmos sempre nos rápidos, verificamos que ele pode sair um pouco mais caro do que, do que, do que nos normais, digamos assim. E depois depende também do preço. Por exemplo, eu uso a aplicação do telefone. Se nós tivermos mesmo um plano de uma, de uma distribuidora, tipo a Galp ou a ADP, o que for, sai mais barato do que nesta aplicação, porque a aplicação tem que ter a sua comissão também, não é? E depois é a situação de carregar sempre nos rápidos, que são sempre muito mais caros. Se carregarmos nos outros, é mais barato. Mas também, eu já reparei que de rápido para rápido ou de normal para normal, difere sempre também dependendo do sítio onde está. Nas estações de serviço é mais caro, é normal, a gasolina também é um pouco mais caro. E depois, por exemplo, no posto de Santa Marta, que era o único posto de carregamento, sei lá, num raio de 10 km ou mais, era o único posto ali naquela localidade, era o único posto. O preço também era mais elevado do que, por exemplo, no posto normal em Viseu, porque em Viseu há muitos e ali só há aquele. Então, obviamente, o preço difere um bocadinho. Eu acho que aí devia ser regulamentado também para que fosse mais ou menos como os combustíveis fósseis, que fosse mais ou menos igual em todo lado, e não dependesse propriamente da oferta e da procura, porque a diferença ainda é um bocado considerável. Portanto, eu carreguei naquele normal e foi praticamente o preço, digamos assim, do carregador rápido. Porque lá está, só havia aquele, e então é a lei da oferta e da procura. Mas se formos a ver a bomba de gasolina lá, não tinha o preço exorbitante relativamente às outras bombas de gasolina. Aproveito este vídeo para falar aqui de outras coisas aqui do Mac que não tinha notado no ensaio e notei agora porque para já conduzi durante a noite, o que não tinha conduzido no outro ensaio. Notei esta parte da dinâmica que é muito boa, como eu já vos tinha dito, e durante a noite os faros, eu já reparei uma coisa, os faros têm umas luzes muito boas, já tinha reparado nisso, mas nunca tinha conduzido tantos quilómetros à noite como fora, como conduzi agora. Geralmente foi sempre só dentro de localidades que conduzia à noite, portanto não dava muito para perceber isso. Mas aqui com este conduzi, fui pela IP, e o que é que eu comecei a reparar? Já tinha reparado, não é? Que a luz da fora é muito nítida, é muito boa. E depois os máximos são brutais, parece que é um segundo sol, ilumina mesmo muito. E depois são máximos inteligentes, ou seja, nós conseguimos ir sempre em máximos, ou ter os máximos automáticos, ir sempre em máximos e não encadear os outros condutores. Porque o que é que ele faz? Ele faz. Eu lembro-me que vinha um carro a vir para cá, na direção contrária. O que é que aconteceu? Do lado direito continuou tudo em máximos e ali um quadradinho do lado esquerdo, que era onde vinha o carro, ele apagou a luz, ficou só em mínimos. Ou seja, não chegou a encadear aquele carro. Também já vi, ia um carro à minha frente, o que é que aconteceu? Um quadradinho a meio, onde não tinha máximos e encaixava no carro que ia à minha frente e depois nas laterais tinha máximos, que eu estava a pensar o que é que o condutor do carro à frente deveria estar a pensar, porque não estava a ser encadeado, mas depois, como nas laterais estava a mandar os máximos, não é? Ele conseguia ver a minha luz na barreira de betão ao lado dele, estava à frente dele e de lado, ele se olhasse para o lado via a barreira de betão toda iluminada. E acho que ele devia estar a pensar qualquer coisa estranha, mas de facto é um sistema inteligente
que a Ford tem aqui dos máximos. Falou-se muito agora da Audi que inventou aquela luz para não encandear os outros condutores. Já é um pouco aqui o que a Ford faz, se bem que o sistema da Audi é um pouco mais dinâmico, digamos assim, um pouco mais avançado, porque vai seguindo o carro, ou seja, o carro vem e ele vai seguindo o carro sempre a apagar a luz. Aqui não, aqui é por quadrados, ou por segmentos, vá, digamos assim. Ele apaga um quadrado, fica com o outro aceso, volta a acender este quadrado, apaga este, conforme o carro anda, ou seja, é por segmentos, quadrado, 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 quadrado. É assim que funciona aqui. O da Audi é um pouco mais avançado, mas mesmo assim este sistema é muito bom e muito interessante, e foi a primeira vez que eu consegui presenciar isso, porque andei com o carro durante a noite mais tempo. E pessoal, é isto que eu vos tinha a dizer aqui sobre o Mach-E com o teste de autonomia. Se quiserem ver a review completa do Mach-E, tem aí no canal, vou deixar o vídeo aí aqui no final. Se quiser saber a parte de carga, interiores, infotainment, etc., está aí o ensaio. E no que toca à autonomia, é isto que temos. Eu acho que é um carro que é bastante eficiente em termos de autonomia, não só porque o carro em si é muito aerodinâmico, nós vemos aqui pela forma dele que ele é muito aerodinâmico, e depois temos também a questão de, que eu vos falei, por exemplo, nas descidas não é um carro que trave, como os outros elétricos. Nós nas descidas deixamos o carro e ele começa a travar para haver aquela regeneração. Ele não, ele vai a regenerar, mas vai como que em ponto morto, em balanço. Um pouco como os da BMW também fazem isso, não travam muito, mas mesmo assim conseguem regenerar a bateria. O que é bom, que assim nós não perdemos velocidade e não precisamos estar a pôr o pé no acelerador outra vez para voltar a ganhar velocidade e depois regenerar outra vez. Portanto, ele vai a deslizar e vai regenerando, o que é ótimo. Eu, por exemplo, lembro lá naquelas descidas que cheguei a regenerar 5 km só a descer com ele ali em ponto morto. E depois é um carro que também não dá ansiedade na autoestrada quando vamos em autoestrada, porque em alguns elétricos vemos a velocidade, assim que entramos em autoestrada, vemos a autonomia a fazer pim, 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 e ele não, ele mantém aquilo. E depois é também a questão do ar-condicionado. Está calor, obviamente ele liga o ar-condicionado, e em alguns elétricos, assim que nós ligamos o ar-condicionado, vemos a autonomia, pumba, menos logo 20 km ou menos logo 15 km. E este carro não. Era aquela quilometragem, continua a ser aquela quilometragem. Portanto, o computador de bordo já faz essas contas a contar com isso tudo, e a autonomia que nós obtemos aqui do Mustang Mach-E é exatamente a que está lá, e o que é muito perto também do que a marca diz. Se nós formos ao site da Ford, eles dizem que dá 465 km, eu a 100% tinha 462. É muito perto, é muito perto. Não estão a mentir. Irá sair, que depois irei trazer também, a versão long range, e aí vamos ver então o que vamos conseguir e quanto vai dar essa versão long range, com baterias que aguentam mais, e estou bastante curioso, porque este já tem uma eficiência muito grande e já conseguimos fazer viagens grandes sem grande ansiedade, e então estou muito curioso para ver o que vai sair daí do long range. Pessoal, já sabem, se gostaram, deixem o like, partilhem, subscrevam o canal que ajuda bastante, e vemos no próximo ensaio, tá? Grande abraço!